Bom dia, estamos começando mais um programa de Desenvolvimento Sustentável no Debate. Hoje, iremos tratar sobre a Universidade Sem Lixo, um projeto do GINGA, aqui da URGS, e para falar do projeto contamos com a presença do professor Volney Alves Correia. Professor Volney, a palavra é sua para sua explanação inicial sobre o projeto, sobre o GINGA. Bem, realmente é um prazer estar aqui. Sempre estive aqui muitas vezes como assistente, agora como palestrante. Começando com umas palavras do que é o GIGA. Né? O GIGA é um grupo interdisciplinar de gestão ambiental que foi criada por um grupo de professores na universidade e que basicamente o objetivo dessa organização era difundir e estimular práticas e políticas ambientais dentro e fora da universidade. Como o nome está dizendo, ele é interdisciplinar, ele é integrado por professores da engenharia, da química, da física, da educação, da ecologia, da biologia e também professores aqui da Escola de Administração. Universidade Sem Lixo foi uma denominação criada após um primeiro estudo que se propunha a identificar quais os problemas da geração de resíduos dentro da universidade. O nome inicial do projeto, inclusive, era Universidade Limpa. Mas algumas pessoas acharam que falar em Universidade Limpa poderia dar uma conotação de que a universidade é suja, né? Então acharam que não ficaria bem falando do projeto Universidade Limpa. Então se passou para a Universidade Sem Lixo. O histórico desse projeto, ele começou a trabalhar, quer dizer, o grupo GIGA, inclusive, o Felipe está desde o início aqui, eu entrei já na segunda etapa, vamos assim dizer, do grupo, porque eu, embora professor dessa escola, me aposentei e estou há 5 anos aposentado, mas na condição de professor aposentado eu resolvi retornar para trabalhar nesse projeto. Então, a Universidade Sem Lixo, a ideia básica desse projeto, inicialmente, era identificar dentro da universidade, principalmente a geração, tipo de lixos que é gerado dentro da universidade e também a destinação desse lixo. Quer dizer, só que aí começa a primeira conotação, o primeiro problema que nós tivemos é com a palavra lixo, né? Porque quando se diz lixo, nós estamos falando de algo que realmente não tem utilidade, que é algo que vai fora. E na realidade não é isso que nós temos dentro da universidade, temos na geração, inclusive nas nossas casas. O que nós temos na realidade são resíduos. E resíduos, para mim, como administrador, nada mais é do que uma matéria-prima, consequentemente viável de ser reutilizado. Então esse projeto que começou a ser chamado Universidade Sem Lixo, ele começou então a ser estudado. Para vocês terem uma ideia, foi levado quase 2 anos, né, Felipe, até se chegar a uma linguagem das diferentes áreas, até se homogeneizar essa linguagem de professores de áreas tão diferentes, né? Eu me lembro, quando eu estava na universidade, né, quando se falava em questões ambientais, a primeira coisa era o Centro de Ecologia. O Centro de Ecologia que era o responsável por isso, né? Como se só dentro do Centro de Ecologia tivesse pessoas trabalhando com essa questão. Mas começou-se então a trabalhar e a ideia seria fazer esse diagnóstico dentro da universidade. E por que esse trabalho dentro da universidade? A primeira constatação que se fez é que a universidade, no momento, uma população entre alunos, técnicos e professores, de aproximadamente 30 mil pessoas, pode ser equiparada a mais de 90% dos municípios gaúchos. Por quê? Porque, segundo os levantamentos feitos pelo IBGE, mais de 90% dos municípios gaúchos têm menos de 30 mil pessoas, menos de 30 mil habitantes. Então, qualquer modelo, qualquer coisa que se possa desenvolver dentro da universidade, é viável ser transferido como tecnologia para esses 90% municípios existentes.
Veja, a universidade tem uma área rural, uma estação experimental. Ela tem dentro, aqui na cidade, vários campos, que nós poderíamos chamar de bairros. Então tem todas as características e, como muitos municípios, gera todo tipo, toda uma gama de resíduos, desde os resíduos considerados inertes, resíduos não perigosos, até resíduos perigosos. Então a primeira etapa desse trabalho foi se fazer um diagnóstico. E esse diagnóstico era bastante cenário, né? O que ocorre, quem produz, como é produzido, se há algum tipo de quantificação, qual é o destino, inclusive, desses resíduos gerados dentro da universidade. Numa primeira etapa, inclusive, se pensou em identificar todo tipo de resíduo. Depois, na pesquisa, se reduziu um pouco, porque nós vimos que teríamos muita dificuldade em trabalhar, principalmente a nível de laboratórios, a especificação dos resíduos, principalmente os resíduos perigosos. Mas nós não descartamos, deixamos que, se as pessoas informassem, nós teríamos essa informação. Feito o questionário, começou o grande trabalho. Isso nós iniciamos em fevereiro de 2003, ao trabalho de coleta de dados junto à autoridade. E aqui eu gostaria de esclarecer que, quando eu digo unidade, eu não estou me referindo à escola. Seria muito mais chamar setores. Porque na universidade nós temos unidades, nós temos órgãos suplementares, nós temos órgãos auxiliares. Esse universo soma 54 setores diferentes. Somando tudo, daria aproximadamente 54 que nós chamamos de unidades. Então, fomos entrevistar pessoalmente cada diretor em toda a universidade. Vocês imaginem, foi um trabalho extremamente cansativo, porque ele foi feito basicamente por duas pessoas, por mim e pelo professor Marco Aurélio, e nós decidimos que esse primeiro contato seria importante, já que era um contato com o diretor, que nós o fizéssemos pessoalmente. Tivemos dificuldade, mas fomos recebidos por todas as pessoas e entregamos os questionários. Começou aí o problema, o retorno do questionário. As pessoas sempre são prontas de escrever, mas quando olham o questionário, 3, 4 folhas tem que preencher, já começam os problemas. Então, de março até agosto, setembro, nós ficamos atrás dos questionários. Começamos a tentar reaver esses questionários. E, lamentavelmente, dos 54 setores, nós tivemos apenas 43 que responderam. É acima de 50%, mas a nossa expectativa é que todos respondessem. Né? Porque a gente diz, por uma questão ambiental, porque sempre nas entrevistas eu chegava, um administrador que estou dizendo, perguntando para ele, o senhor sabe quanto você gera de resíduos na sua unidade? A primeira resposta, não. Você sabe quanto é que custa isso? Não. Então eu chegava e começava a colocar informação, por exemplo, o quilo de papel reciclado custa tanto, plástico custa tanto. Então, na realidade, você está pondo dinheiro fora. Então, enquanto diretor, você pode estar reclamando, não tem recurso, mas você está pondo dinheiro fora. Então, eu entrava por esse, tem um aspecto econômico. Eu nem ocupava em ver o aspecto da percepção ambiental, da educação. Eu entrei direto na parte que mais dói no ombro, que é o bolso. E mesmo assim, mesmo dando essa ideia de que, em identificando os resíduos, poderia, inclusive, quantificar, se poderia encaminhar para a venda, esse recurso poderia retornar para a unidade, das 54, apenas 43 responderam. Houve uma outra informação muito importante que eu gostaria de colocar para vocês, é que nós, dentro da universidade, não existe apenas este universo de alunos, professores e técnicos. Existe também os que nós chamamos de prestadores de serviço. O que são os prestadores de serviço? São os bares, agências de banco, agências de reprodução de xerox, livrarias. E nós fizemos um questionário específico, que afinal de contas está dentro da universidade também. É um lixo que é gerado dentro da universidade também. Nós encontramos 43 dessas unidades, somando bares, xerox, livraria, correios, telego, um posto da Carris.
fomos em todos esses setores. E aí começou o primeiro grande problema. Quer dizer, todo esse lixo gerado pelos que nós chamamos de prestadores de serviços, não são descartados, não são encaminhados por eles, são colocados no lixo dentro da universidade. Então a universidade cede o local, mas tem um ônus de receber o resíduo gerado por isso. Isso se torna bastante grave, num certo sentido. Nós temos mais de, dentre esses 43, uns 20 seriam restaurantes, lanchonetes. Não estou incluindo aí os restaurantes universitários, são os prestadores de serviço. Que na maioria das vezes esse resíduo gerado, principalmente o resíduo orgânico gerado por eles, é colocado no lixo comum. Então, simplesmente não há nenhum tipo de preocupação em fazer essa separação. Então acho que essa é uma ideia geral do que foi colocado. Então alguns resultados que eu acho que são importantes de colocar para vocês. A primeira pergunta que nós fazíamos é relacionar com uma série de tipos de resíduos, né? Papel, papelão, peças de computador, uma série de produtos em que se pedia para as pessoas, em primeiro lugar, quantificarem. Sem possibilidade de quantificar unitariamente, por exemplo, papel, quilos. Quantos quilos é gerado de papel? A grande maioria não conseguiu, a totalidade, para ser bem sincero, não conseguiu identificar a quantidade. Nós produzimos aí, sai quantia, mas normalmente, às vezes, vem uma pessoa, tinha pessoas comprando, e mesmo as pessoas comprando, eles não tinham nenhuma identificação de quanto eles venderam. Recebiam o dinheiro, né, no caso, mas não sabiam quanto foi vendido, não tinha nenhuma estatística, nenhuma informação sobre o volume produzido. Curiosidade, essa parte da coleta dos dados, a notificação, era a própria unidade que era responsável ou era Não, a unidade que nós deixamos, nós não tivemos, quer dizer, esse seria o ideal, né? Ter uma pessoa que fosse junto fazer, mas isso aí já seria totalmente viável. Se entregando o questionário, nós levamos quase 6 meses para fazer voto, se nós fôssemos, em primeiro lugar, não tinha, o GIC não tinha uma equipe suficiente para fazer esse trabalho. E outra coisa, para nós seria muito difícil de entrar em cada unidade, em cada departamento, então nós deixamos com o diretor. E o diretor se responsabilizaria para passar para a chefia do departamento, solicitando os dados e depois consolidar e nos entregar esse dado consolidado. O ideal seria isso que você está colocando. Nós tivermos condições, isso aí já seria uma segunda etapa do trabalho, inclusive quando se pensa em montar um sistema de gestão ambiental, essa identificação pessoal. Tem uma pergunta também. Você disse que em algumas unidades havia a compra, né, a venda do material. Né? Como é que esse processo ocorre? Assim, toda vez que vai vender alguma coisa em órgão público, tem problema de licitação? Isso ocorre nessas unidades, uma coisa informal? Ou para quem vai dinheiro? Como é que... Conhece? As empresas têm a Caixa 2. Dentro da universidade também ocorre a mesma coisa. Então isso é vendido pelo secretário, entra o dinheiro lá e esse dinheiro tem vários destinos. É usado para festinhas, é usado inclusive para comprar outro material, mas não é formal. Ele não entra em processo de compra, para uso, nada. O dinheiro entra lá, portanto. Às vezes, inclusive, são os próprios funcionários que separam rede e o dinheiro fica entre eles. Quer dizer, não existe, sem fazer nenhum julgamento, não existe nenhuma sistematização desse processo. Bem, então, uma informação é essa. Eles não sabem, em primeiro lugar, o quanto produz. Em segundo lugar, extremamente grave, não sabem o destino. Para onde vai esse lixo? Tanto o orgânico quanto o inorgânico. A pergunta que mais responde se vai para o lixo. Quer dizer, vamos dizer, vai para o lixo, mas onde é o lixo? O que é o lixo? Os que respondiam diziam DMLU. Só que DMLU é um sistema que coleta dados. Existem vários outros.
nós temos os catadores, nós temos associações, mas não havia nenhuma identificação específica sobre o destino. Isso me surpreendeu bastante, porque na época que eu estava fazendo essa entrevista, eu fui na enfermagem tem destinos perigosos. E aí eu pensei, vem cá, para onde pararam? Não sei, nós fomos num container que tem aí, que é da odontologia. Mas assim, para onde vai? Não sabemos. Aí eu fui na odontologia, a pessoa só aparece, tem uma empresa que tem que buscar, que é o TRES, às vezes é o TRES, às vezes é uma outra. Então veja, a desinformação sobre o destino, principalmente um destino perigoso. Eu pensava, vem cá, você não sabe que é a responsabilidade pela decisão da comunidade? Aí eles ficavam me olhando assim, com uma surpresa, fazendo, onde é que esse cara tirou isso? Eu não sou responsável por nada, eu quero me vender disso aqui. Então, é uma constatação bastante grave essa parte. Bem, o que mais que eu poderia dizer? Então, assim, inclusive situações como lâmpadas fluorescentes. Né? Mais de 20% das pessoas responderam que as lâmpadas fluorescentes eram colocadas no lixo comum. Como o DNU, por determinação da FEPAM, não pode recolher essas lâmpadas, quer dizer, ficava duas conjecturas. Alguém quebra essas lâmpadas para que elas possam ser recolhidas. E você sabe todo o problema da lâmpada fluorescente. Né? Cada lâmpadazinha dessa, 0,06 miligramas de mercúrio, um perigo para a pessoa que quebrar, ser infectada, e se não, a mistura junto com o lixo comum, muitos aterros aí, sabe? Claro que isso é uma cultura, a gente vê na rua, você deve ter visto, né? Essas caçambas de aterro com lâmpadas fluorescentes quebradas. Isso é uma situação um complicador bastante grande que tem aí. E da escola de administração, e também dizer que a plateia, caso tenha um questionamento, por favor, escrever a ficha, que provavelmente foi entregue a vocês. Bom dia, professor Valmir. Eu, com poucos dados já foram passados, já me chamou a atenção alguma coisa, e falou sobre uma população de 30 mil pessoas na universidade. Isso rapidamente, assim, calculando, daria algo de 15 a 25 toneladas dia de lixo sendo gerado na universidade. É algo já um volume, é uma coisa bem assustadora. Eu gosto sempre de comparar com o pessoal quando fala, mas o que é 15, 25 toneladas? Bom, pega um elefante, quanto pesa um elefante? São 3, 4 toneladas um elefante, então põe aí que são de 5 a 6 elefantes que estão sendo gerados, não sabe onde botar esses elefantes aí, não sabe onde está sendo colocado. E o problema é essa falta de informação, não ter esse conhecimento do que está sendo produzido e onde está sendo destinado. E a minha preocupação foi que como é que está sendo tratada essa responsabilidade? Hoje é total responsabilidade do município, seria? Quem tem responsabilidade por esse recolhimento ou essa destinação? Isso é a URB se responsabiliza ou repasse isso e fica o DNU se isso não é recolhido? Quem é que seria o responsável para recolher todo esse lixo? Na realidade, o chamado lixo urbano, o resíduo urbano, é responsabilidade do DMLU. O DMLU é tanto pode. Logo que você paga uma taxa do DMLU, taxa de cobrança de lixo, que a universidade paga até bastante por isso. Então é responsabilidade do DMLU. Só que o que ocorre é que existe, como por exemplo em Porto Alegre, nós temos o DMLU que recolhe o lixo, mas nós temos atualmente 5 mil catadores informais que estão recolhendo lixo em Porto Alegre. E o mesmo ocorre dentro da universidade. Então tem as pessoas que vão lá, pegam uma unidade, pegam um papel, quer dizer, normalmente pegam aquilo que tem valor econômico. O que não tem valor econômico é deixado de lado. Então se identifica realmente com aquilo que acaba sendo misturado e encaminhado para os ateus sanitários. Então não existe essa... Bom, aí já puxa outra pergunta que eu teria, porque diz que o que seria recolhido seria os resíduos urbanos. Só que a URB nós temos, por exemplo, laboratórios, nós temos uma parte de saúde, todos eles, porque o Hospital de Clínica está vinculado também à URB. Teria um perfil
do que está sendo gerado, quanto é resíduo classe 1, quanto é resíduo classe 2, quanto é resíduo classe 3? Lamentavelmente, não. A resposta não. Em primeiro lugar, tá? As pessoas que trabalham com isso, por exemplo, os responsáveis pelos laboratórios, tá? Não têm conhecimento nem da classificação. Tem muita pessoa que trabalha em laboratório, inclusive o professor, termina a experiência, essa experiência é jogada no aluno. Lamentavelmente não existe. Você falou em escola de clínica, mas tem a enfermagem, tem a odontologia, tem a veterinária, tem a agronomia, que geram muitos. Tá? O agrotóxico da agronomia é uma loucura. Só que não tem nenhum controle sobre isso. Você não é existir controle, porque, cara, para existir controle, você precisaria saber o quanto se gera. Como não se sabe, né? Então lamentavelmente, é uma situação bastante triste. Sim, aqui. Não, até só para complementar, essa questão da falta de informação das pessoas já não me surpreende muito, porque até eu sempre dou como exemplo que uma vez eu fui na FEPAM para pegar alguns dados lá, eu fui de bicicleta e eu fui proibido de entrar na FEPAM porque disseram que eu não poderia largar a bicicleta em lugar nenhum lá. Eu cheguei a responder, vocês são um órgão ambiental, vocês não dão uma privilégio para quem está de bicicleta, quem é que vai deixar eu entrar de bicicleta em algum lugar? Então a universidade nos fala, a universidade é um ponto, como é que posso dizer, intelectual, as pessoas têm que ter esse conhecimento, mas nem as pessoas têm. As pessoas falam muito do meio ambiente, mas chega no momento da prática, fica faltando um pouco, acho, nisso aí. O importante disso que está colocando, tá, é que as pessoas que lidam com o material não têm preparação. Falou em classe 1, classe 2, classe 3, eu posso te garantir, assim, sem ter feito essa pesquisa, que mais de 70% das pessoas que lidam com isso não sabem a classificação. Então misturar o classe 1 com o 2, isso é a coisa mais comum. E dentro do programa, do projeto Universidade Sem Lixo, tem uma animação que é de educação. Sim. Vai ficar certo. A ideia, esse projeto só vai deslanchar realmente se entrar nesse processo de educação. Porque paralelamente a essa pesquisa, quando nós iniciamos essa coleta de dados sobre resíduos, nós fizemos uma outra pesquisa paralela, que eu chamei de percepção ambiental da população da URGS. Nessa pesquisa nós entrevistamos professores, alunos, técnicos, tá? Fizemos uma amostragem de aproximadamente 1.600 entrevistados em toda a universidade. Para saber qual é a percepção deles. Né? Então perguntas bem objetivas sobre, quer dizer, o que você acha da separação do lixo, o que você faz. Né? O grande resultado é que a maioria das pessoas tem uma consciência, só que não pratica. Quer dizer, ela sabe que é necessário separar o lixo, mas não separa. Ela sabe que precisa fazer isso, mas não faz. Então eu acho que o grande desafio nosso, eu acho que do Chega enquanto universidade, é como você partir da teoria ou da consciência para a prática. Para mim esse é o grande problema. E nessa pesquisa você pode ver, né, eu vou dizer uma coisa, que como eu sou aposentado, não vou ter que for para a rua mais, né, mas os alunos, eu tinha uma previsão de 800 questionários alunos, consegui quase 700 questionários. Assim, com a máxima boa vontade, ninguém se recusou. Dos técnicos que tinham uma previsão de 400, consegui 350. Dos professores, dos 400, eu consegui 200, São Paulo e fora. Então, eu costumo dizer, hoje estava falando com os alunos lá na engenharia, os professores, tem que aprender também, são os agentes, os paladinos da mudança. Nós estamos sempre de lance em punho para fazer mudança, desde que a mudança não seja a nossa casa. A gente quer mudar o mundo, mas não quer começar pela nossa casa. Não sei se fica mais perguntas, vocês querem falar? Posso fazer mais uma só? Eu comecei a anotar que eu fiquei em dúvida a respeito dos computadores que são desatualizados. Qual é que está sendo a destinação deles? Que seria um grande potencial de até para a doação dos computadores, tantas escolas precisando e às vezes pilhas, computadores às vezes não cedo. Nós classificamos isso como resíduo eletrônico. Entra computador, entra
retroprojetor, entre todas as áreas. A grande maioria respondeu que esse equipamento é encaminhado por determinação legal para o patrimônio. Então nós estamos criando o que eu chamo de... nós estamos gerando lixo. E se você manda um equipamento que ainda está em condições, mas foi trocado porque surgiu um equipamento novo, e você deixa ele 6 meses parado dentro do patrimônio, ele se transforma em resíduo. Ele não vai ser aproveitado por lixo. A grande questão é o seguinte: o que tem que se fazer, o que deveria fazer, são leilões. Só que esses leilões, como são feitos com certa periodicidade, aquele material se deteriora. A solução seria, lamentavelmente a universidade não está adotando isso, é uma coisa que acho que nós, no Chega, vamos propor, o que se chama de comodado. Por exemplo, nós aqui da escola temos uma escola estadual aqui na frente. Então o equipamento nosso aqui, o Felipe, por exemplo, o convênio trocou o equipamento dele, o equipamento ser cedido para essa escola. E assim para toda a região. Você estaria reutilizando, você não estaria simplesmente pondo fora, que é o caso de mandar para a reciclagem. Sabe que a reciclagem ainda dos equipamentos está sendo uma grande preocupação na área eletrônica, a reciclagem de computadores, principalmente. Então nós estamos lá com... Eu tenho uma história que eu sempre conto com meus alunos, de uma empresa que estava com muito problema de devolução de produtos. Devolvia muito produto estragado. E aí chegou um gerente e deu uma solução genial. Assim, o que a gente faz com esses produtos estragados? Faz um novo almoxarifado. É o que nós estamos fazendo na universidade. Provavelmente vamos fazer daqui a pouco mais um. Não é resolver o problema, é simplesmente acumular. Professor Volney, só em relação ao que você falou na questão dos computadores, só citar que até no evento lá teve evento sobre sustentabilidade, agora há pouco, teve um post da Unicins que eles têm um projeto bem legal de inclusão digital, que é a parte da doação de equipamentos, toda uma parte de treinamento, qualificação dos professores e entidades da comunidade ao redor do município. Essa experiência de estar no espaço de troca. Esse é um problema que eles podem fazer. Lamentavelmente, nós, setor público, temos o que se chama de patrimônio. A lei nós não podemos doar. Pode fazer leilão. E aí tem que fazer uma licitação, tem uma burocracia desgraçada. Até imagino que os nossos colegas lá não fazem mais. Mas tem esse problema. É patrimônio, por exemplo, está com a piscina ali no lado, não pode doar. Quer dizer, isso tem que mudar. Tinha que se conseguir alguma coisa que é um absurdo, Se faz um programa de computadores para a escola, você não pode dar esses computadores. Sim. E temos umas perguntas aqui da plateia. A Patrícia Badaraco, da URGS, em relação às lâmpadas fluorescentes, ela pergunta sua opinião a respeito da responsabilidade dos fabricantes com relação às lâmpadas. Se você acha que elas deveriam ser devolvidas aos fabricantes. Esta é a tendência. A tendência é que saia uma decisão do CONAMA, como já foi feito com as baterias e pilhas, para que o produtor seja responsável pelo retorno e, consequentemente, reciclagem. Mas ainda não, a Lei Nacional sobre Resíduos, ainda, desde a época do Emerson Capaz, está em projeto e ainda não saiu nada. E o CONAMA não está querendo legislar digamos assim, casuisticamente. Estão querendo esperar a lei. Enquanto isso, nós continuamos acumulando lâmpadas. Aqui na escola eu tenho um problema cada vez com o Guerra, que é a nossa parte administrativa. Mas o professor Volney, que as lâmpadas, que eu disse para ele, olha, não pode botar isso no lixo, tem que acondicionar, Só que ele está acumulando aqui. Qualquer dia eu vou bem em apuros, porque tem que dar uma destinação para isso. Não existe nenhuma fábrica no Rio Grande do Sul para reciclagem. Existe uma em Santa Catarina, São Paulo e Paraná, sendo que essas 3 ao menos, é o problema, a qualidade, a tecnologia que eles desenvolveram não está suficientemente adequada. Tivemos que tem problemas de contaminação dos funcionários que estavam trabalhando na reciclagem. Existe um projeto, eu inclusive estou trabalhando nesse projeto que é a Kiegs, de se criar uma empresa aqui em Porto Alegre. O projeto já foi aprovado pela FEPAM e eles estão dependendo só de financiamento. Em saindo isso, nós temos parte do problema resolvido, quer dizer, alguém vai começar a reciclar isso aí. Outra pergunta da mesma Patrícia.
em relação ao material radioativo da universidade, se tens alguma ideia de como é tratado, da parte do diagnóstico? Bem, esse material radioativo, nós não chegamos a entrar no diagnóstico porque existe uma legislação específica. O material radioativo, ele tem de ser, onde ele é gerado, ele tem que ser guardado, ele é recolhido. Isso, existe uma Comissão Nacional de Energia Nuclear, né, que é responsável por isso. Então nós não entramos porque existe uma legislação específica. Todo esse material que é gerado é encaminhado por essa comissão que dá um destino. Nós não chegamos, como sabemos da legislação, só não vamos entrar porque essa mesmo não sabemos que tem mais. Sobre material radioativo nuclear, toda e qualquer responsabilidade é da Comissão Nacional de Energia Nuclear, isso é responsabilidade da União, aí isso não seria responsabilidade da URGS. Teria que se buscar informações, mas qualquer perigo que ocorra em termos de contaminação, a responsabilidade fica por conta da União. Isso aconteceu no caso de Goiânia lá, quem foi responsabilizado foi a própria União que teve que pagar todos os danos que foram causados. Então, aí isso foge um pouco do parâmetro da URGS, certo? Seria a responsabilidade da União a questão da destinação. Mas no diagnóstico teve Isso não, o que ocorre é o seguinte, é que como a Comissão Nacional estabelece isso, existe uma legislação específica e todo esse produto deve ser armazenado dentro da unidade até ser encaminhado. Então existe disposição específica de armazenamento enquanto não é encaminhado para lá. Né? Então isso está regulamentado e não tem maiores problemas. Não tinha nem porquê nós fazermos o levantamento quantitativo. Uma outra pergunta agora de um internauta. O Matias Sped, de Curitiba. Ele comenta que na Federal do Paraná surgiu a ideia de construir um galpão de triagem para o lixo seco daquela instituição. Então eu gostaria de saber a viabilidade de fazer um galpão na URGS, se é possível e até talvez rentável. Nós temos uma ideia que não é de um galpão. A nossa ideia é uma proposta que inclusive nós já entregamos para essa nova administração que assumiu agora recentemente, é de criar um centro de ecologia. Tá? Não um centro aquele que já existe aí, mas seria, basicamente a ideia é se ter um local onde se entraria o lixo e esse lixo seria processado, tá? Mas de uma forma de showroom. Então não seria um galpão, seria por exemplo, o caminhão entraria ali haveria separação, e dentro desse próprio, inclusive tem até o projeto arquitetônico, né, teriam salas, assim, chamariam alunos do primeiro grau, segundo grau, né, para verem como é que é feito o processo. Então não é apenas ter um galpão, mas ser um galpão com efeito de demonstração. Nós chamamos, seria o showroom do lixo. Né. É uma ideia que, inclusive, nós teríamos conseguido financiamentos, já temos até o local para fazer isso, né? Só que nós temos um problema dentro da universidade. Como a universidade está incluída dentro do patrimônio histórico, qualquer nova obra que se faça tem que ter aprovação. Então, isso aí talvez complique um pouco essa nossa ideia. Né? Talvez tenha que se adaptar ao prédio. Mas existe essa ideia de fazer isso, inclusive no campo central, seria o primeiro projeto. Na verdade, só uma sugestão aqui, eu estava pensando, quando falou das pilhas de bateria, normalmente todas as pessoas em casa, quase todas jogam no lixo no comum, porque não vai ficar tocando pilha e depois destinar. Aí eu me recordo que tinha um restaurante, agora não recordo o nome, que eles tinham uma caixa lá, sempre naquele restaurante, nada a ver, que eles recolhiam pilhas de bateria. Sim, talvez a universidade aqui poderia fazer algo semelhante, só para falar para os alunos, para fazer as pilhas aqui, depois a universidade daria um fim. Esse é o grande problema, é o problema da logística. Se a gente faz isso para chegar a um problema no nosso supercampanha, você vai ter lá uma caixa cheia de pilhas, o que eu faço com essas pilhas? E uma coisa é tu botar duas pilhas no lixo, outra coisa é tu pegar uma caixa com 500, 600 pilhas, aí complica mais. Já existe uma legislação para isso. Os supermercados deveriam receber de volta. Só que semana passada fui no Nacional e tentei devolver as pilhas, não quiseram aceitar. Eu disse que ia fazer um transec, mas não. Voltei com as pilhas para casa, né?
Mas eu acho que também depende muito dessa nossa conscientização. Eu acho que as pessoas têm consciência de que é responsabilidade. Por exemplo, você vai comprar umas pilhas, leva as pilhas velhas. Quer dizer, o que se fazia antigamente com as garrafas, né? Troca, né? Tá voltando, né? Felizmente. Sr. Volney, outra pergunta da internauta Silvia, ela quer saber um pouco mais, você fala um pouco mais dos indicadores, né, elaborados no projeto, né, alguns resultados efetivos, e fale também da seleção dos parâmetros utilizados na elaboração do projeto. Bem, em primeiro lugar, os indicadores. Foi o grande problema que nós tivemos de chegar a essa identificação. Que no questionário inicial nós tínhamos uma série de itens. Só que as pessoas, na maioria das vezes, não conseguiram identificar ou mensurar aquele item. Então você colocava papel, vamos medir isso em quilo, medir isso em folhas, tá? Não houve essa resposta. Né? Então os questionários, para mim ao menos, foi muito frustrante, que nós não pudemos estabelecer parâmetros. Embora tivéssemos colocado, não tivemos a resposta. Então o que a gente conseguiu, quer dizer, todos os parâmetros que eu consegui em termos de mensurar, foram conseguidos em externo. Por exemplo, eu consegui identificar junto ao DMLU que o campus da saúde, por exemplo, né, tem tantos containers que são recolhidos semanalmente. Então, a universidade não sabe o que produz, então eu tive que buscar na fonte que recolhe para identificar. Então, eu vi lá, por exemplo, o campus da saúde, eles têm containers, tem 5 containers, tá, que são recolhidos semanalmente. Esses 5 containers, pelo aluguel e pelo preço de recolher, para vocês terem uma ideia, dá um custo de aproximadamente R$ 1.700 por mês na universidade. Pouco, né? Pouco, mas esse pouco, de pouco em pouco, será que todo esse lixo que foi recolhido seria necessariamente recolhido? Se tivesse o galpão de reciclagem dentro da universidade, nós não poderíamos transformar esse resíduo educativamente em novos produtos, que não teriam esse prejuízo. Lá, isso eu estou falando só de um campus, só o campus da saúde. E não está incluído aqui os resíduos perigosos. Então, 1.700 só para o resíduo chamado resíduo urbano. Então, é um volume bastante grande. Eu acho que, só para complementar, tem outras questões também que no momento que a gente começar a levantar, né, a quantificar os dados, a gente vai ver que existem muitas outras perdas, muitos outros desperdícios dele. Provavelmente na universidade, se for fazer um levantamento, quantas horas os computadores ficam colocados sem ser usados, né? Existe programar isso aí. Quantos papéis, folhas, rascunhos, falta de conscientização, né? De que a gente pode reduzir o consumo dele, uma série de outras coisas. Mas acho que a constatação de que existe esse problema, né, é o primeiro passo. E que eu queria perguntar para o professor Volney, ele estava falando da nova administração da universidade, né? Foi eleito um novo reitor, né, que recém assumiu. Qual é a perspectiva de ver assim com essa nova administração e a possibilidade de mudar esse quadro? Bem, só antes de te responder, Felipe, eu acho que eu gostaria de colocar até uma observação que foi feita pelo próprio Campani, né? A questão das lâmpadas, né? Nós tocamos todas as lâmpadas para lâmpadas fluorescentes que são mais econômicas. Só que existem algumas regras para serem mais econômicas, né? Se você acende e apaga ela seguidamente, ela perde a sua economicidade. Você acaba gastando mais. Eu até citei um exemplo ontem na palestra. Na minha casa, a minha esposa, a Germânia, que tem um controle tudo. Então, ela passa no corredor, vê uma luz acesa e apaga, né? Aí vem o meu filho, entra e liga de novo, né? Aí eu fiquei pensando, não resolveu absolutamente ter a lâmpada, embora, apesar de ser uma luz que não é tão agradável, né? Não resolveu o problema da economia.
E quantas vezes isso ocorre dentro da sala? A gente chega numa sala, liga, aí sai, vem o bolsista, desliga, porque a nossa cultura é desliga ao sair. Né? Só que a pessoa ficou 5 minutos ali dentro, se ele desliga ao sair, e daria 5 minutos volta, ele gastou mais do que se deixasse acesa. Eu comprovo também com os computadores. Com referência à nova administração, Luiz Felipe, eu vou até me permitir citar uma pessoa que é Marco Aurélio de Araújo, que era o coordenador que antecedeu o Luiz Felipe, que eu tenho uma admiração muito grande. Ele se aposentou agora, não está trabalhando no momento. Ele costumava dizer, Volney, as coisas na universidade são lentas. Isso, olha, cara, eu fiquei 30 anos aqui dentro, eu sei o que é isso, né? Porque esse projeto, nós apresentamos universidade, que era a Universidade Limpa, na primeira gestão da professora Brana. Como eu retornei na segunda gestão dela, quer dizer, nós encaminhamos o projeto para essa administração em março deste ano. Claro que já estava no processo de eleição. Mas, para nossa, não sei se é sorte ou por uma feliz sincronicidade, quem recebeu o relatório não foi a professora Brana, foi o professor Henneman, que recebeu o relatório. E no momento que ele recebeu o relatório, disse, não, isso é uma coisa que eu tenho interesse e vamos tomar algumas providências. Passou, veio o processo, eclodiu o processo eleitoral e nós, enquanto Giga, né, e levamos o relatório para todos os candidatos. Né, e conseguimos quase que um comprometimento de todos eles, de incluir na sua plataforma essa questão, a questão ambiental. Ganhou o professor Redman, né, como vocês sabem. E aí já, para minha surpresa, né, passado que acho que uns meses, acho que no início da eleição, né, ele nos chamou a mim, fui eu, o Luiz Felipe, fomos lá. E estava ele e o vice-reitor dizendo que queriam dar continuidade ao projeto. Então isso para mim foi uma coisa muito positiva, né? Aí tivemos toda a continuidade e aí veio a posse. E uma semana antes da posse eu estava no encontro e aí chegou um colega do Giga, o professor Campanha, né? E me perguntou, Volney, sabe quem é o novo superintendente administrativo? Eu disse, não sei ainda, nem sei quem são, verdade. Sim, está na frente dele. Então nós temos um membro do Giga, que é o superintendente administrativo, que é o professor dessa campanha. E que se mostrou realmente muito aberto, assumido, feito essa posse. Tivemos já um contato com ele. Né? Ele veio aqui na escola, discutimos a possibilidade, ele pediu para se redefinir e montar o projeto com algumas ideias que ele tinha. E ontem à noite me telefonou, o que me dá uma importância. Ele disse, olha, tentei encontrar o Luiz Felipe, não localizei, então vou te dar uma notícia. Hoje falei com o reitor e ele mandou tocar em frente. Apresente o projeto que ele quer que seja implantado. Então eu estou bastante esperançoso, né, de que agora a questão vai começar a fluir. Né? Não é fácil. Eu estava lá no seminário de sustentabilidade, não me lembro qual foi esse palestrante que falou, né? As questões ambientais não se medem por anos, se medem por décadas. Não lembro qual foi deles que falou, mas isso eu gravei muito. A gente não muda, porque veja, esse projeto, o Giga começou em 99, nós estamos em 2004. Quer dizer, como eu estou pretendendo viver até os 104 anos, ou com 63, eu tenho mais 4 décadas para ficar brigando por isso, né? No mínimo, né? E como está se dando o diálogo desse projeto com outros problemas semelhantes mas no âmbito de unidades? Por exemplo, eu sei que na engenharia tem uma engenharia limpa. Uhum. Como é que está se dando essa parte de diálogo, essa parte política, para até ampliar o... Isso é uma coisa também, acho que é bastante surpreendente, né? Como eu coloquei aqui, eu visitei todas as unidades. E quer dizer uma coisa para vocês, foi uma coisa surpreendente. Eu fiquei 30 anos dentro dessa universidade e não conhecia. Eu sou professor da administração, então eu ficava, porque claro, tinha reunião de onde lá, mas eu não conhecia a universidade. Nesses 6 meses eu conheci a universidade, porque eu entrei em cada unidade.
em cada unidade. E claro que você começa a ver, começa a conversar com as pessoas lá. Eu vi a enormidade que é isso aí. E a surpresa de coisas que já existiam. Né? Por exemplo, cheguei na escola técnica, né? E eles têm, na escola técnica, têm montado uma oficina para reciclagem de papel. Todo o equipamento comprado, prontinho, bancada, tudo pronto. E aí eu pergunto, vem cá, por que não está funcionando? A professora que montou isso aí se aposentou. Está lá, gente. Uma sala enorme, com todo o equipamento, tudo pronto lá, é só começar a fazer. Fui na engenharia, também descobri que estava com esse processo. Né? Fui em outros lugares, e aí começou a surgir muito assim, contatos, pessoal da enfermagem telefonando para nós, nós gostaríamos de implementar aqui também. Então existe assim, como eu te diria, mas existe um querer, existe quase que uma ânsia das pessoas em fazer. Está faltando, para mim, é que haja uma definição política da parte da universidade. Eu acho que no momento que a universidade assumir isso como uma política sua, eu tenho a impressão que vai permear. Agora, tenho certeza também que não vai ser coisa fácil, porque nós vamos mexer em culturas. Onde eu estava falando lá nessa palestra junto com o professor Miguel Satter, né, e ele disse, olha, estava um colega, um aluno, disse, olha, professor, eu levei 6 meses, eu moro na casa de estudante, eu levei 6 meses para convencer o meu colega de quarto de que tinha que separar o lixo. E é um universitário que está fazendo pós-graduação. Levou 6 meses para convencer. Então não é fácil, é um processo que é mudança de cultura, é mudança de hábito. A gente mexe na cultura, mexe nos hábitos das pessoas. E é muito fácil dizer, não, acho que é importante separar isso. Mas quando você tem que fazer, quando você tem que chegar e separar aquilo, quando você tem que controlar, quando você tem que tomar o banho e está no inverno, você tem que fechar a torneira, se ensaboar e depois ligar a torneira de novo, aí as coisas se complicam. Porque é uma mudança de hábitos, uma mudança de cultura. E isso vai ser o grande desafio que nós vamos ter pela frente. Eu achei interessante a comparação aí que o professor Ronei fez da universidade da URGS com uma cidade, né, de 30 mil pessoas. E na verdade nós temos aqui, né, uma área rural, como você disse, tem uma prefeitura, tem hospital, não temos uma igreja, né? Está faltando, né? Tá faltando. Talvez esse seja uma solução para a questão ambiental, ter uma igreja. Uma igreja, principalmente... tem uma capela, né? A Ubra tem muito bonita, né? Acho que uma igreja assim, como é que se diz? Ecumênica. Acho que seria uma grande solução. Aí uma proposta aí para a gente se equiparar, né? E talvez as pessoas parando um pouquinho, né? Se voltando um pouquinho para dentro, começasse a facilitar o seu processo de conscientização. Uma grande ideia. Mas é que era assim, assim como existe para a questão dos resíduos nucleares, uma responsabilidade da União, né? Você acredita que também para outros resíduos pode ser tomado algum tipo de tipo uma comissão nacional dos resíduos eletrônicos, alguma coisa assim? Qual vai ser o futuro aí, em termos de quem vai se responsabilizar por pegando lixo eletrônico aí, né? Computadores, por exemplo, vai ser o consumidor, o fabricante, ou alguma coisa desse tipo assim, de mais nível nacional? Eu tenho a impressão, Luiz Felipe, que a tendência que está ocorrendo já na Europa, em outros países, é que se passe para a empresa essa obrigação de receber de volta. Porque, tudo bem, a parte de a energia atômica até se admite que seja a nível nacional, porque é uma questão até estratégica. Agora, a nível, por exemplo, se o governo começar a criar uma Comissão Nacional para Resíduos de Computador, vai criar uma Comissão Nacional para a PET, Comissão Nacional para Bateria, sabe, o problema do Brasil é que ele tem comissões demais. Né? Eu me lembro que veio um americano uma vez aqui e disse, olha, a universidade tem muito cocô. Eu disse, cocô que é comissão. É muita comissão, né? Então diminua um pouquinho a comissão e estabeleço responsabilidade. E para mim, quem produz tem que ser, porque nós, usuários, não somos intermediários. Eu uso o retroprojetor, eu uso o microcomputador, tá? Mas
Quem produziu aquilo não fui eu. Eu sou o usuário. No momento que eu termino de usar aquilo, deveria voltar para quem o produziu, né, até para reprocessar, que seria a pessoa com melhor competência de fazer esse reprocessamento. Claro, depois de passar por todas essas etapas de reutilização, de transferência, mas eu não acredito que vai se criar comissões para isso. Eu acho que, me parece que a legislação, que já tem em estudo algumas coisas a nível de Conama, a obrigação ficar com o fabricante. E parece, inclusive, já tem um estudo, uma comissão montada pelo pessoal da Compaq e da HP, que estão estudando isso, de como viabilizar isso aí. Teria a possibilidade, por exemplo, porque o gabinete não teria por que trocar. Uhum. Então, só fazer um upgrade, mas oficial, digamos assim, do fabricante, com garantia. Seria essa a ideia deles. É que aí vem o nosso grande drama. E eu há pouco tempo escrevi um artigo sobre isso aí, né? É que nós, administradores, nós somos os geradores de produtos. Então, quer dizer, a tecnologia exige que se tenha um novo produto. Tá? E aquele produto fica obsoleto. Quer dizer, o consumismo é o grande gerador do obsoletismo. Tá? Então, você chegar e dizer que uma fábrica não vai criar um novo produto, que ela vai ter que reciclar aquilo ali, vai ser muito difícil fazer isso aí. Então, eu acho que até chegarmos a essa evolução, eu não vejo isso como uma saída. Porque a tendência é mudar. Agora, por exemplo, já vê, quer dizer, nós tínhamos um computador com aquele baita projeto, agora já tem aquela telinha plana, né? Qualquer dia já vai ser uma tela de botar na parede, né? Então, a tendência, a inovação tecnológica vai continuar. E o que fica obsoleto, né, vai ter que arranjar uma destinação para ele. O que ele não pode é continuar sendo jogado no lixo, sendo jogado em aterros, né, aumentando esse passivo ambiental que já é enorme que nós temos aí. Só voltando então para a Universidade Sem Lixo, tu comparou com os municípios, né? Com 90% dos municípios gaúchos são muito semelhantes à universidade. Vocês têm assim como visão no futuro, assim, depois que o projeto já estiver implantado, estiver funcionando, passar a transferir toda essa informação, essa tecnologia para os municípios para ver se eles podem fazer algo semelhante? E daí criarmos, sei lá, um Rio Grande do Sul sem lixo, digamos assim? Absolutamente. Para mim, esse é o grande papel da universidade. Testar tecnologias e colocar no meio ambiente. Eu não acredito, entende, a minha briga, trabalhando nessa universidade, sendo coordenador do mestrado como eu fui, é com o que eu chamo de tecnologia de prateleira, ou ciência de prateleira. Fazer uma dissertação que é lida pelo orientador, pelo próprio aluno e é colocada numa biblioteca. Eu acho que nós temos, a ciência pura é muito importante, mas acho que nós temos que trabalhar muito essa questão de tecnologias que sirvam à comunidade. Porque nós somos pagos, quer dizer, a universidade pública não é gratuita. Tá? Nós temos que mudar esse negócio de ser que a universidade pública é gratuita. Quer dizer, o aluno não paga, mas alguém está pagando por isso. E esse retorno nós devemos para a sociedade. O que é feito aqui dentro tem que ir para a sociedade com muito mais obrigação do que as particulares. Porque nós somos pagos para isso. Então eu acho que, para mim, um grande sonho, espero que antes do 104, né, é que a gente consiga transferir para os municípios tudo que a gente conseguir implantar aqui dentro. A Silvia quer saber se no departamento de Química existe algum tipo de tratamento de efluentes no setor aqui da URGS? Sim, existe. Só que a Química está conseguindo fazer tratamento de efluentes da Química. Ela não está conseguindo, não tem estrutura para fazer de toda a universidade. O projeto era isso, criar dentro da Química para fazer para toda a universidade. Só que na implementação do projeto, uma questão até de recursos, né, só permitiu, eles estão conseguindo tratar, assim, inclusive reduzir o que eles têm em termos de efluentes da Química. Não estão conseguindo a própria universidade. Claro, que é quase que um protótipo. Teria que ampliar isso para toda a universidade, mas aí novamente é a questão de recursos financeiros, investimentos que são necessários para isso aí. E o internauta Diego gostaria de saber se os resíduos reciclados no lixo da URGS, a ideia deles serem utilizados na faculdade, nos cursos. Ele cita exemplos
de matéria orgânica, no caso da agronomia, metais pesados, engenharia metalúrgica, enfim, tem essa... Desculpa, não gravei teu nome. O Rafael fez aquele cálculo que é certo, 20 toneladas dia, né? Se você considerar 60% disso orgânico, dá 12 toneladas de resíduos orgânicos que é produzido. Se você levar isso dentro da faculdade de agronomia e começar a reaproveitar isso, tá? Dessas 12 toneladas que você produza 6 toneladas de uma, em primeiro lugar, você vai deixar de comprar, que atualmente a universidade compra, paga R$15 o metro cúbico para adubar, para colocar tudo lá no campus. Ela não pagaria mais isso. Em segundo lugar, ela não estaria mandando isso para o aterro sanitário. Então, só para você ter uma ideia, quer dizer, isso é uma coisa extremamente viável, porque existe o quê? Uma área, a área tem. É só, em vez de pegar e dar para os carroceiros, dar para outra coisa, isso ser canalizado diretamente lá para criar, dentro da agronomia, a possibilidade de fazer essa compostagem dos resíduos orgânicos, só do Campos do Vale, nem precisa pegar o resto. Se do Campos do Vale, para mim, já é uma grande coisa. Professor. É feito, ou melhor, eu participei do projeto do professor José Maria Viste, lá que é agora está feita, na faculdade de agronomia. Na faculdade de agronomia, este professor, Este professor trabalhava com compostagem. Só que, como houveram algumas brigas, beleza? Eles acabaram terminando com esse projeto. Mas, inclusive, ele fazia com aquilo que sobrava do RU, era feito compostagem. E tinha também, na universidade, tinha um projeto sobre compostagem de lixo urbano e lixo hospitalar, junto com o DNU. Também não sei por que esse projeto acabou indo por água abaixo. São projetos que eu acho que a universidade poderia voltar a ter e que são fundamentais não só para a universidade, como também para a sociedade, já que a gente quer dar tanto um retorno para a sociedade. Eu acho que o básico, o principal, é o que mais nós estamos gerando, que é o lixo. Eu acho muito importante essa sua observação, porque isso volta àquela posição inicial que eu coloquei. Enquanto a universidade não definir uma política ambiental, isso não pode ser ação do professor da agronomia, isso não pode ser ação do Luiz Felipe, não pode ser a ação do Marco Aurélio. Tem que ser uma política da universidade. Enquanto a universidade não definir essa política, nós vamos ter isso. O que começa a ocorrer? As famosas disputas de beleza, né? Então aqui eu não sei, mas aqui dentro da escola, esse negócio de ecologia é coisa do Luiz Felipe, não sei o quê. Começa a surgir isso, que é pura disputa de beleza. Então, por isso que eu digo, tem que ser uma política a nível de universidade, estabelecer todo o lixo orgânico da universidade será encaminhado para a compostagem dentro da universidade. Pronto. Uma política, e não apenas com ações isoladas. Até para complementar o que ela colocou, e a riqueza de material de dados que seria esse lixo em termos de pesquisa. E a multidisciplinaridade daria, porque ali foi citada a engenharia metalúrgica e química, se fala na própria administração em termos de gestão, na parte de saúde. Então, quanto poderia ser gerado de projetos de pesquisa em termos de reaproveitamento de todo esse lixo ou utilização em outros locais? Os professores sempre estão querendo projeto de pesquisa, que não, às vezes eles reclamam, às vezes não tem ideias, mas tem um vasto material aí, um conhecimento para ser utilizado. Isso é uma coisa muito importante, só para concluir essa parte. Uma coisa é você ter meia dúzia de lâmpadas aqui para fazer uma pesquisa. Outra coisa é você ter todas as lâmpadas da universidade. O volume pode tornar viável uma pesquisa, criar inclusive um projeto piloto. Mas isoladamente não é possível. Por isso que eu digo, no momento que se define as políticas, se consegue, começa a se fazer as coisas. Sr. Romney e demais integrantes do debate, estamos chegando ao fim. Eu gostaria que você deixasse suas últimas palavras a respeito dos nossos internautas, para a nossa audiência. Eu agradeço a oportunidade. O que eu gostaria de dizer é que isso para mim está sendo quase que um projeto de vida, porque se a gente realmente assumir isso, a gente não apenas ter a consciência, mas começar essa prática dentro das unidades, e uma das propostas até que eu vou colocar aqui, embora a gente não tenha levantado, é que se
pegue alguns lugares e se faça um estudo piloto, que se implante um SGA, tá? Se busque uma acreditação de ISO 14.000, tá? Eu acho que é assim que a gente tem que começar a fazer. Mas volto a dizer, é importante que a política da universidade seja claramente definida, uma política ambiental. Sem isso, vai ser muito difícil implantar, mesmo considerando o tempo de décadas. Era isso, né? Obrigado por você. Obrigado à presença de todos. E assim encerramos mais um programa de Desenvolvimento Sustentável em Debate. Uma boa tarde, um bom final de semana.